um porquinho. Mas nós fomos lá. Olha. E amanhã nós vamos levar minha mãe na terra dela agora, Cianorte. Vamos lá. Só que a terra dela, lá tem casa ainda, né? Lá tem gente. Aí ontem à noite nós pegamos o irmão. Cadê o irmão que foi levar nós ontem à noite lá? Olha lá, né? Vamos lá levar ele para conhecer onde ficava a casa da família dele aqui, o familiar do meu pai aqui em Londrina. Chegamos lá, foi uma benção. Chegamos lá, o homem estava com uma barba até aqui, cabelo. Meu pai, aqui que mora o Monzai? Aí chegou lá o irmão, aí ele fez assim: eu sou seu primo, falou pro rapaz. O rapaz estava tão bêbado que foi lá e cumprimentou o irmão, achei que estava falando. Oh, que legal! E a Fernanda queria ver meu pai chorar hoje, mas foi lá só para ele chorar, que porque ia chorar, né? Isso já foi quase igual aquela música do Reino Encantado, né? Sobrou nada. Mas foi momentos muito bons. Vou agradecer para a Fernanda. Ela ficou brava comigo ontem porque eu agradeci todo mundo, não agradeci ela direito. Aí Deus usou o pastor, ela falou: Deus usou ele, fez ele lá, vem trazer aqui, né? Mas ela é uma bênção na minha vida, um presente de Deus, presente esse que só a misericórdia, como diz o pastor Wilson para mim ontem, né? Falou umas 10 vezes, eu acho que está aqui para deixar bem claro que é misericórdia. Cada 5 minutos ele repetiu, eu acho que está bom, deixar bem claro para você não esquecer, né? Então, quem olhar para a Fernanda sabe que eu sou alvo da misericórdia, né, irmão? E é bom que fica um contraste bonito, né? Senão ficar duas pessoas bonitas é difícil, né? Então, quando fica um feio, não funciona. Vocês encontraram o texto de Marcos 8? Amém, irmãos? Vamos ler a partir do versículo 1 e eu quero falar algumas coisas a respeito de Jesus nessa noite. É um texto que eu venho já há algum tempo falando sobre ele em alguns lugares que eu tenho passado, que é um texto que chama muito a minha atenção. Para cada ministração, Deus tem colocado algo diferente dentro deste texto. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos. Que diz assim: certo dia, quando uma grande multidão estava reunida outra vez, o povo ficou novamente sem comida. E Jesus chamou seus discípulos à parte e disse-lhes: eu tenho compaixão desta gente, porque estão comigo aqui já há 3 dias e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para as suas casas sem dar nada de comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los todos aqui no deserto? Perguntaram-lhe os discípulos: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Diga comigo: 7. Diga mais uma vez: 7. Vamos agora para o versículo de número 14. No 13, vamos ler o 13 para você entender e não ficar meio desconexo o texto. Então ele entrou de volta no barco e deixou-o atravessando para o outro e disse para aqueles
atravessassem para o outro lado do lago. Mas os discípulos se esqueceram de levar pães antes de saírem, de modo que só tinha um pão no barco. Diga comigo, só tinha um pão no barco. Diga de novo, só tinha um pão no barco. Versículo de número 16. Que será que ele quer dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. E eles concluíram que ele devia estar falando a respeito do seu esquecimento de levar pão. Jesus respondeu que eles estavam discutindo acerca. Jesus perguntou o que estavam discutindo e disse: por que vocês estão discutindo acerca de não terem pão? Vocês ainda não entenderam? O coração de vocês está duro demais para perceber isso. Vocês têm olho e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Vocês não se lembram mesmo como foi com 5.000 homens que foram alimentados com 5 pães? Quantos alcófagos, que quer dizer cestos profundos ou cestos fundos, quantos alcófagos cheios de sobras vocês recolheram depois? Os discípulos disseram: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços? Perceba que agora é cestos, que é cestos rasos, cheios de pedaços, sobraram. E eles disseram: 7. E Jesus termina o texto dizendo: vocês não entenderam ainda? E o tema da mensagem de hoje é esse: vocês não entenderam ainda? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos lendo versículo por versículo, nós vamos meditando neste texto. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos vai contar a história da segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus era um anônimo. Na primeira multiplicação dos pães, Jesus era um desconhecido. Na primeira multiplicação dos pães, ninguém conhecia Jesus, a não ser os que estavam com eles, os que foram vocacionados por ele. Além desses, era novidade de Jesus. Alguns foram despertados por 2 milagres que ele havia feito, e foram lá ver quem era Jesus. E quando chegaram lá, Jesus, no mesmo dia, fez um grande milagre usando um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes, serviu a multidão. A multidão era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos saíram de lá saciados. E a Bíblia diz que depois Jesus curou todos os seus enfermos, e foi algo espetacular, foi algo maravilhoso. A fama de Jesus cresce em todas as regiões da Galileia. Jesus fica famoso. Agora Jesus não é mais um desconhecido ou alguém a ser especulado, alguém para eles tentarem conhecer. Jesus agora mostra quem ele é, e as pessoas acreditam em Jesus a partir deste momento, que Jesus poderia ser aquele que libertaria Israel das mãos do povo babilônico, do povo romano, do povo sírio, que eram os 3 impérios maiores que tentavam sufocar a nação de Israel. E nesse exato momento, quem mais sufocava Israel era Roma e os seus Césares e também os seus Herodes. Agora preste atenção, o povo olha para Jesus a partir da primeira multiplicação e eles querem ver Jesus agora como alguém que irá libertá-los, como alguém que fará alguma coisa por eles. Agora eles não vão mais para ver o que vai dar ou quem é Jesus. Agora eles vão para os cultos que Jesus realiza às margens
Muitos de vocês foram para especular, para tentar ver como é a igreja. Foram simplesmente porque o fulano convidou e disse que viu Jesus fazendo milagre, e você então, impulsionado por aquele convite, e despertou em você a curiosidade de conhecer quem era Jesus e qual era a razão daquela igreja se reunir por causa de Jesus. E quando você chegou num culto mais ou menos igual esse, no final da mensagem, você foi alimentado, foi saciado a sua fome de amargura que você tinha, e agora a fome de justiça foi saciada, a fome de amor, a fome de esperança, a fome de paz, você foi saciado e você não aguentou, e a partir daquele dia você colocou a sua confiança em Jesus e disse: eu não vou mais abandonado, eu seguirei aonde Ele for, porque Ele tem algo para me oferecer, Ele tem algo para me dar. Foi mais ou menos isso. E eles agora começam a seguir a Jesus. Alguns meses depois, a história de Jesus continua, milagres continuam acontecendo. E Jesus agora, na lagoa de Betsaida, ou de Betfagé, ou de Tiberíades, ou Mar da Galileia, Jesus está às margens deste lago. Ele está pregando na parte, a parte sul, que dava para as bandas de Gadá, e Jesus ministrando a palavra, e Jesus pregando. Só que Jesus se empolgou, porque Jesus gosta de falar para quem gosta de ouvir. Jesus não fala para quem não gosta de ouvir. E ele percebeu que aquela multidão de 4.000 homens, suas mulheres e crianças, gostavam de ouvir. Tanto é que ele se empolgou, que ele pregou. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram 3 dias. Diga para a pessoa que está do seu lado: você aguentaria um sermão de 3 dias? Ela é macho e canto, ela é amasso e mano. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque Jesus, quanto mais eu sinto desejo de ouvi-lo, mais Ele tem vontade de falar. Sabe por que tem lugares que Jesus fala por 10 minutos, outros por meia hora, outros Jesus nem fala? É porque as pessoas não têm desejo de ouvir. Agora, as pessoas que têm desejo de ouvir Jesus, Ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai falando, Ele vai falando, Ele vai falando. Um dia que Ele estava bravo com algumas situações que estavam acontecendo, e Ele começa a pregar, e Ele vai falando, e a multidão vai indo embora. Ele olha e percebe, porque o sermão de Jesus foi forte naquele dia, quando Ele disse assim: quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns não gostaram daquela palavra e foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora. Mas de repente Ele olha para os discípulos que estavam atrás dele e diz: vocês também não querem ir junto? A palavra não está pesada para vocês também? Se quiserem ir, podem ir embora. Pedro se coloca de pé e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra? Até aqui todo mundo tem, mas aí Pedro vai dizer aquilo que só Jesus tem: só Tu tem palavras de vida eterna. O que é palavra de vida eterna? É palavra que vai te sustentar todos os dias, do primeiro momento para sempre. Ele diz: olha, só o Senhor fala todo dia e me dá vida todo dia. Só o Senhor fala comigo todo dia, e todo dia eu me fortaleço, e todo dia surge em mim um ânimo novo, e surge em mim uma vontade nova de fazer a Tua obra. Não tem para onde ir, Senhor. Queremos ficar onde tem palavras de vida eterna. Meu irmão, não tem melhor lugar para se estar do que no lugar em que Jesus tem pregado, do que no lugar em que Jesus tem falado, porque as palavras de Jesus não são palavras comuns, não são palavras que hoje pregamos e amanhã caem por
falando, e quando ele percebe, passou 3 dias. Ele assusta, chama os discípulos à parte e diz: faz 3 dias já. E eles não comeram nada. Tem crente que consegue jejuar da meia-noite ao meio-dia. Vamos jejuar no jejum, não consegue. Eu não posso ficar sem o café da manhã. Agora, além de não comer, ficar sentado. Pensa que é ficar sentado no deserto. Todo mundo sentado, ouvindo Jesus falar. 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma multidão de aproximadamente 12.000 pessoas. Todos sentados, ouvindo Jesus falar. As horas passando, chegava a noite, ninguém saía do lugar, ninguém foi embora para casa, todo mundo sentado ouvindo Jesus falar e Jesus pregando, e Jesus pregando, e Jesus pregando. Ele ficou tão empolgado que foi Mateus 5, 6 e 7, segundo a montanha. Ele disse: eu vou pregar essa hoje, e começou: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Quando ele viu, já tinha falado todos os seus sermões, o povo animado, todo mundo ali, e ele estava terminando o culto. Quando ele estava terminando o culto, a multidão se levanta, e a multidão começa a ir embora, e Jesus para, chama o discípulo à parte, e diz: gente, vocês não viram nada diferente deles? Vocês não viram nada diferente deles? E a multidão indo embora, os discípulos mestres. É a multidão. E multidão para os discípulos é significado. Para eles simbolizavam pessoas que gostavam de subtrair, ou de extrair, de sugar Jesus. Eles pensavam: só estão atrás de nós por causa do milagre. Só estão atrás de nós porque querem as coisas de Jesus. Tanto é que na maioria das vezes que alguém está clamando por Jesus, você vai sempre encontrar um discípulo mandando aquela pessoa ir embora. Lembra o servo de Jericó clamando? Por isso que o discípulo chegava: fica quieto, cala a boca. E ele, quanto mais mandava ficar quieto, mais repitava. Lembra a mulher cananeia? Senhor, vai embora, vamos pedir essa mulher que vem gritando atrás de nós. Porque na visão dos discípulos, quando olhavam para a multidão, pensavam: eles só querem milagre. E Jesus olha para a multidão e diz: vocês estão vendo alguma coisa deles? Sim, estão vendo milagres. Aí Jesus vai mostrar algumas razões pelas quais eu e você conquistamos o milagre dele nessa noite. Eu quero falar sobre pelo menos 4 características do olhar de Jesus em 20 minutos. Vocês aguentam 20 minutos? Amém. Ora, a Bíblia diz assim, no versículo de número 2, preste atenção. Jesus chama os discípulos à parte e diz para eles assim: olha, vamos fazer um milagre nessa gente? Eles dizem: Senhor, vamos fazer. Por quê? Aí ele chama os discípulos e diz assim: porque eu tenho. O quê? Compaixão. Sabe por que nós sempre vamos conquistar milagres na presença de Deus? É porque todas as vezes que Jesus olhar para nós, o olhar dele será um olhar de compaixão. Todas as vezes que Jesus olhar para mim e para você, o seu olhar é um olhar de misericórdia. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus olhou para você com um olhar de misericórdia. Sabe por que você tem aquilo que você tem? Sabe por que você conquistou muitas coisas na sua vida? Foi porque Jesus olhou para você com um olhar de misericórdia. Homem nenhum, meu irmão. Homem por si só, o olho dele é sempre um olhar malicioso, é sempre um olhar maldoso, é sempre um olhar de interesse, é sempre um olhar carnal. Mas agora o olhar de Jesus, todas as vezes que ele olha para mim e para você, o olhar dele é um olhar de misericórdia. Você nunca vai ver Jesus olhando para uma pessoa com um olhar de cobrar alguma coisa, ou de tentar magoar, ou de ferir, ou de agredir. O olhar de Jesus sempre será um olhar de misericórdia. É por isso que você ainda está de pé, é por isso que você ainda sobrevive às afrontas de Satanás, é por isso que você passa por situações cruéis e críticas na sua vida e permanece de pé.
você não é nada. Tudo que você tem é fruto da misericórdia. Tudo que você possui é fruto da misericórdia. Jesus olhou para a multidão e disse: eu tenho misericórdia deles. Eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia. Eu tenho misericórdia. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim: as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E uma das traduções diz consumidos vivo, que no original ele diz é fulminado, apagado, virar fumaça. Ele diz: sabe por que você não virou fumaça ainda? Sabe por que você não desapareceu do mapa? Ele diz assim: é por causa das misericórdias. Aí o texto diz assim: e elas não têm fins, elas são novas. Diga comigo, novas. Diga de novo, novas. Porque ele disse novas, e algumas traduções dizem se renovam, mas não é. O original ela está dizendo que são novas. Por que é tanto diferente falar renova e nova? Porque é muita coisa de diferença. Renova é você pegar uma coisa que já está envelhecida com o tempo e você ir lá dar um banho de tinta numa roupa, ir lá colocar uma sola nova no sapato. Você está renovando, não é? Agora, nova é você ir lá comprar uma roupa nova, um sapato novo. Aí é novo. Quem está entendendo, diga amém. Então diga para a pessoa que está do seu lado: o seu pecado pode até repetir amanhã, mas a misericórdia de hoje não será a mesma de amanhã, porque a de amanhã é nova. Elas são novas. A misericórdia que Jesus usou para você hoje não é a mesma que Ele vai usar com você amanhã. A misericórdia que Jesus usou com você antes de ontem não é a mesma de ontem. A misericórdia que Jesus vai usar com você a semana que vem não é a mesma que depois da semana que vem. As misericórdias do Senhor todo dia de manhã, elas são novas. Sabe o que é ter lá no capítulo celestial uma misericórdia novinha te esperando? Você vai dormir hoje, quando acordar amanhã de manhã, lá está as vestes de misericórdia, prontinho para te cobrir, prontinho para te revestir, prontinho para cuidar de você. E o diabo não é bobo nem nada, fica pensando um dia ele vai esquecer de trocar essa misericórdia. E quando ele esquecer de trocar a misericórdia e o prazo de validade dela vencer, eu vou lá e destruo ele. Mas aí a minha Bíblia só me diz assim: que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. Sabe o que é isso? Amanhã terá uma misericórdia te esperando. Ei, diga para a pessoa que está do seu lado: amanhã, quando você acordar, se prepare para ouvir um bom dia da misericórdia. Oh, aleluia. Quantos querem desfrutar dessa misericórdia? Quantos querem viver frutos de misericórdia? Sabe por que você está aqui hoje? É por causa da misericórdia. Sabe por que chegamos aonde chegamos? É por causa da misericórdia. Nós não merecemos nada. Por nós, meus irmãos, nós já estaríamos mortos, aniquilados pelo pecado. Paulo estava dizendo: não aguento essa vida. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu rejeito, eu estou sempre fazendo. Ele vai questionando e ele vai falar com Deus: Deus, olha para o meu filho. A minha graça, a minha misericórdia, a minha compaixão, o meu favor imerecido, ela te basta. Ela te basta. Ele está dizendo: pode levantar o que quiser, mas nada vai me separar de você, não, meu filho. Porque o amor, ele é construído através da misericórdia. O homem peca, Deus não mata. O homem peca, Deus vai lá e faz uma roupa de animal e cobre ele. Vem aqui. Amém. Vem aqui. O segredo do teu sucesso, da tua vitória, está no olhar de Jesus sobre você. Quando algumas pessoas começarem a olhar para você, nunca se esqueça que o que vale não é o olhar dela, o que vale é o olhar de Jesus. Amém.
Pode estar olhando para você dizendo: isso aí não vai, isso aí não consegue, isso aí já acabou. Você se esquece de todos esses olhares. Diz: Senhor, o Senhor está me vendo? Está me vendo, Senhor? Está me vendo? Sabe por que você não é consumido vivo? Porque eu costumo dizer que Jesus usa óculos, e o óculos dele se chama misericórdia. É toda vez que ele olha para você, depois que você faz uma lambança, que você estraga tudo, depois que você vai lá e acaba com tudo, como diz lá na região de Minas Gerais, depois que você batalha com tudo, depois que você faz tudo de errado, aí ele vai olhar para você, e quem sabe na hora que ele olha, aí ele pega o óculos dele de misericórdia e coloca e diz assim: eu vou ajudar ele. E aí você vai ler o Salmo número 34, versículo 17: o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará, por causa da sua misericórdia. Misericórdia, 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 misericórdia. Fala a pessoa que está do seu lado: você está tranquilo, né? Tem misericórdia. Ah, se não fosse. Ah, se ela não existisse. A palavra misericórdia é de uma palavra grega e latim que quer dizer miséria e córdia. Todo mundo conhece. Quando você diz misericórdia, você está dizendo: Senhor, pega esse miserável e esconde ele dentro do seu coração. Tem coragem de orar assim hoje? Tem coragem de ver essa oração hoje? Senhor, pega esse miserável aqui e esconde ele dentro do seu. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. 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 Quando você está pedindo isso, você não sabe o que você está dizendo. Porque quando Jesus te esconde dentro dele, ele disse que nós estamos escondidos em Cristo. E Cristo em Deus. Meu irmão, você pode ser o miserável que for, mas o diabo não consegue tocar em você, porque a misericórdia te defende e te protege. Por que tem milagre? Porque Jesus sempre vai olhar com um olhar de... Segunda característica do olhar de Jesus: eu tenho compaixão desta gente, porque eles estão comigo. Diga assim: estão comigo. Estão comigo. O segundo aspecto ou característica do olhar de Jesus é que ele sabe quem está com ele e quem não está com ele. Amém. Ele olha para os discípulos e diz: não vou fazer milagre para eles, porque eles estão comigo. E não é em qualquer lugar. Vamos ler o 4? Olha onde eles estavam. Aonde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui? Na onde? Na onde? Eles estavam com Jesus no? Aí Jesus olha assim: eles estão comigo. O olhar de Jesus consegue detectar se você está com ele por causa do lugar ou se está no lugar por causa dele. Vou dizer de novo: o olhar de Jesus consegue identificar ou detectar se você está com ele por causa do lugar ou se está no lugar por causa dele. Você gostaria de passear no deserto? Falar assim: eu quero ficar uma semaninha no deserto, estou de folga essa semana, vou passear no deserto. Aproveitar minhas férias lá no deserto. Quem gostaria de ficar no deserto? Ninguém vai por vontade própria. O máximo é um turista aí, bate e volta. Um dia só. Agora, passar 3 dias no deserto, meu irmão, sem ter o que comer e não sair de lá. Aí Jesus: eu vou fazer milagre para eles. Por quê? Porque eles estão comigo. Eu vou dizer o que Jesus estava querendo dizer com isso. Jesus estava dizendo assim: eles não precisavam estar aqui e não tinham motivos para estarem aqui, mas eles estão por causa de mim. Eles ficaram porque eu fiquei. Eles só estão aqui
aqui porque eu estou aqui. Porque se fosse por vontade deles, eles estariam em qualquer outro lugar, menos no deserto. Mas porque eu vim para o deserto, eles vieram comigo para o deserto. Jesus sabe quem está e quem não está com Ele. Tem coisas, problemas, situações, circunstâncias, adversidades que acontecem nas nossas vidas, que eu e você pensamos assim: eu não quero passar por isso. Dá para mim aqui que eu, glória a Deus. Esqueci, mano. Eles dizem assim: eu não vou passar por isso. Já viu situação que passou? Eu digo muito isso. Tem problema? Falei certo, Fernando? Problema, né? Ela me corrige em tudo. Tá valendo a pena, não tá? Tô falando bonitinho aqui hoje, irmão. Tá tudo português direitinho? Fernando. Agora imagine comigo situações que nós passamos muitas vezes, problemas que nós enfrentamos algumas vezes, que nós temos vontade de simplesmente dizer: eu não vou por essa. Ele vai ter que me ouvir. É ou não é? Aí de repente você vai orar. Aí Jesus fala: fica comigo no deserto. Mas eu não posso, eu não quero ficar aqui. Fica, eu estou aqui, fica. Aí você engole aquilo lá desce raspando igual espinho de peixe, e não te dá nem farinha para te ajudar. E vai descendo, e você vai aguentando aquilo. Você não podia estar ali no deserto, mas você vai aguentando ali porque Jesus está ali, e Ele está ministrando na sua vida, Ele está falando com você, e a tua vontade é de ir embora, mas Ele está falando, e você tem vontade de aprender com Ele, de ouvir Ele. Então você não toma atitudes precipitadas, você fica naquele deserto ouvindo Ele, e o tempo vai passando. Já era para você ter tentado resolver aquilo, já era para você ter feito um monte de coisas erradas, já era para você ter saído daquele deserto faz tempo, mas Jesus está no deserto e você vai ficando, e Jesus está vendo aquilo que você engoliu e não quer engolir, aquilo que você passou e não precisava de ter passado. Jesus está vendo aquela situação que você não precisava passar, mas por causa dele você passou, e Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele viu que você está com Ele no deserto. Ele não irá te despedir. Sai um grande milagre. Eles estão comigo. Eu quero ouvir isso de Jesus todos os dias. Aleluia. Eu quero acordar de manhã e ter a sensação de que Jesus conta comigo no deserto. Eu quero todo dia acordar, saber que eu teria inúmeras opções para escolher, mas eu escolhi o deserto por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Jesus sabe, meu irmão, quem está com Ele por causa do lugar, ou quem está no lugar por causa dele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Você está na igreja por causa das bênçãos, ou você está na igreja por causa de Jesus? Qual é o motivo de você não ter abandonado a tua fé ainda? Qual é a verdadeira situação tua nessa noite? Será que você está com Jesus por causa do lugar, por causa dos benefícios, por causa daquilo que Ele está te oferecendo? Ou você está no lugar por causa de Jesus? Porque tem momentos que dá vontade de ir embora, de sair, de abandonar tudo, de desistir. Mas eu vou dizer para você nessa noite, com toda a convicção da minha alma e com todo o desprendimento do meu espírito, e debaixo da cobertura, da cobertura espiritual de Deus, eu venho nessa noite ministrar sobre a tua vida e dizer para você: vale a pena.
comigo. Eles estão comigo. Olhe para a pessoa que está do lado de lá. Você está com Jesus. Você está com Jesus? Quantos sentem que estão com Jesus nessa noite? Quantos sentem isso? Quantos sentem? Como eu sei que eu estou com Jesus quando eu sinto a presença dele? Quantos estão sentindo a presença de Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Pelo menos 10 segundos. Se você está sentindo a presença dele por 10 segundos, diga alguma palavra para ele. Diga alguma palavra para ele. Dê aleluia, dê glória a Deus, agradeça a ele. Diga para ele que você não abre mão desse deserto. Diga, Senhor, eu não abro mão do meu deserto. Eu não abro mão do meu deserto, porque eu sei que no meu deserto haverá fartura. Haverá fartura. Ele mandará subir pela mão, passar o erro. Porque eles estão comigo. Terceiro aspecto ou característica do olhar de Jesus está ainda no versículo de número 2. Porque eles estão comigo há 3 dias. Diga assim, há 3 dias. O olhar de Jesus consegue detectar o tempo que vocês passam com ele. Tem pessoas aqui hoje dizendo assim: eu tenho 40 anos de crente, e Jesus está olhando para ele e dizendo: não tem um dia comigo. Quem já entendeu, diga amém. Alguns não entenderam, eu vou dizer de novo. Tem gente que tem uma vida inteira de crente na igreja, mas não tem um dia com Jesus. Sabe o que é você ir cobrar os seus direitos na empresa e dizer assim: eu tenho 10 anos. Aí você vai olhar lá, tem só de atestado ele tem 9. Você fala, então 10 menos 9. Não, mas na carteira faz 10 anos que eu fui registrado. Mas meu filho, mas aqui nós somamos aqui, só deu 1. Tem pessoa querendo receber na igreja há um tempo de 10, mas só passou 1. Terceiro lugar, o olhar de Jesus consegue detectar ou identificar quanto tempo faz que você está com ele. Jesus olha para os discípulos e diz: eles estão comigo há 3 dias. Não são 3 dias, são 3 dias. Por que Jesus faz questão de falar isso? É porque 3 dias eles ficaram ali, mas não ficaram 3 dias de qualquer maneira. Não foi 3 dias ficar por ficar. Foram 3 dias ouvindo Jesus falar. Foram 3 dias bem aproveitados. Não adianta nada eu viver uma vida na igreja, mas não ter um dia de aproveitamento espiritual dentro da igreja. Não adianta nada eu passar minha vida na igreja e quando eu disser estou saindo, ninguém sentir minha falta. Se você ficar um dia na presença de Deus, fique um dia de utilidade. Não adianta nada viver 50 anos na presença de Deus, mas sem ser útil, sem ser alguém que fará falta. João estava prestes a ser decapitado, prestes a perder a sua cabeça. E algumas horas antes ele manda os seus discípulos correndo chamar Jesus. E ele vai lá e fala para Jesus: se ele é o Messias, o Cristo, ou se eu vou esperar outro. Porque o desespero de João era muito grande. Estava quase morrendo e Jesus não estava esboçando nenhuma reação quanto à situação de João. Vai lá e fala. Chegaram até onde estava Jesus e perguntaram. Jesus disse: sim, só vai lá e avisa ele. Fala para ele que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os milagres estão acontecendo. E diga para ele que o evangelho do reino está sendo pregado em toda parte. Os discípulos estão saindo, os discípulos de João estão saindo e indo embora.
Aí de repente, Jesus olha para os discípulos dele e diz assim: olha, um homem nascido de mulher. Aí ele já conjuga no passado, João ainda estava vivo. Mas olha como ele disse: não teve um maior do que João Batista. Foi porque Jesus contou o tempo dele. Até ali para frente, ele não é mais. Porque ele estava vivo ainda, mas o tempo dele já tinha acabado. Jesus estava dizendo assim: o tempo dele de utilidade acabou aqui. Então não teve um maior do que João Batista. Que nessa noite você entenda isso, que Deus está contando o seu tempo. Deus está cronometrando o tempo que você passa na presença dele. E a minha pergunta para você hoje é: quanto tempo faz que você está com Jesus? Quanto tempo? Aleluia. Temos que ter essa convicção todo dia de manhã. Acordar e dizer: Senhor, conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Meu irmão, viva um dia na presença de Deus, mas viva um dia. Não adianta nada ficar 40 anos na igreja, mas não viver um dia com Deus. Não viver um dia. A Bíblia dizia: Enoque andou com Deus. E Deus o tomou. Ele viveu 300 e poucos anos. E Deus já levou. E o pai dele viveu 900 e lá vai com essa cara. Ei, meu tanto. 969 e ele 360. 365. Agora imagine. Ele viveu menos que o pai. Viveu ou não viveu? Mas quem viveu mais na presença de Deus? Quem? Sabe quem foi o pai de Enoque? Sabe ou não? Diga uma pessoa que está do seu lado: Caim. Ah, lembrou quem é ou não? Puxou na mente aí? Enoque tinha tudo para ser um camarada tudo virado dos avessos. Tinha ou não tinha? Caim matou o irmão, fugiu, brigou com Deus. Tinha ou não tinha? Mas a Bíblia sai com uma dessa lá, dizendo que Enoque andou com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: é possível viver no meio de uma sociedade que não vive com Deus, e mesmo assim você viverá com Deus. Amém. Quanto tempo faz que você está com Jesus? Não estou falando de tempo de crente, estou falando de tempo de utilidade na presença de Deus. Tem pessoas que é igual o pé de zimbro. Sabe como é que funciona o pé de zimbro? O pé de zimbro ele consegue viver até 1500, 1700 anos. Só que ele não dá mais do que 1 metro e meio, e a árvore é cheia de espinho, e as folhas dela não servem para nada. Deus ficou com tanta dó de Elias: você sai debaixo desse pé de zimbro, mas vai morrer aí. Aí para qualquer lugar, sobe um monte, vai para cá, vai comer, mas não fica aqui não, você vai morrer. Nem Deus deixou Elias ficar no pé de zimbro. Tão ruim que é essa planta. Ela vive 1700 anos, mas o que adianta viver 1700 anos e não servir? Um dia de utilidade. Agora lembra da moreira de Jonas? Quem lembra? Quantos dias ela viveu? Um dia. Mas quando ela morreu, ela fez falta. Ela morreu e jogava o Senhor. Ela me ajudou tanto. Fez sombra para mim. Não importa quanto tempo você tem de crente, importa quanto tempo você está sendo útil na casa de Deus. Útil com o seu aleluia, com o seu glória a Deus, com confirmações da palavra, com a sua oferta, com as suas atividades envolvidas dentro da igreja. Jesus está vendo. Diga para a pessoa que está do seu lado: o teu milagre vem através daquilo que Jesus vê em você. Agora diga para ele: quanto tempo faz que você está com Jesus? Quanto tempo faz que você está com Jesus?
comer. E se eu os deixar ir pelo caminho, eles vão desfalecer, eles vão morrer. Perceba que Jesus olhou para ele e disse assim: eles não têm o quê? Quarta coisa que o olhar de Jesus enxergou na multidão, ele enxergou a necessidade da multidão, sem nenhum deles falar. Nenhum. Leia o texto, vê se alguém chegou a reclamar para Jesus: estou com fome. Tem alguém chegando falando para eu estar com fome? Tem alguém reclamando de alguma coisa para Jesus? Mas Jesus viu. O olhar de Jesus consegue enxergar aquilo que nós não declaramos, mas precisamos. Aleluia. Há coisas que almejamos e que muitas vezes, por medo de retaliações, nós não falamos. Guardamos as 7 chaves dentro de nós. Esse é o meu desejo. Mas nós ficamos só ouvindo Deus falar, mas não falamos o que queremos, porque temos medo de algumas coisas, outra hora porque nem nós acreditamos isso ser possível, e ficamos lá, e estamos pensando, mas não temos coragem de falar, ou de tentar pôr em prática. Mas a Bíblia diz que Jesus viu. Levante a tua mão direita, mais alto. Eu vou profetizar. Eu profetizo sobre a tua vida que Jesus está vendo tudo aquilo que você sonha, mas não tem coragem de falar. Todos os projetos escondidos na gaveta do teu coração, Jesus está abrindo hoje. Está pegando na mão um por um e colocando na escrivania celestial e dizendo: eu vou cumprir isso, 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 eu vou cumprir isso. Porque a Filipenses Paulo diz que todas as promessas, seja quantas forem, tem nele o sim, e em Deus o amém, para a glória do Deus Pai. Então Deus vai cumprir todos os seus sonhos, porque Ele viu. Ele viu. Gente, estão com fome. Se eu deixar eles ir, vão desfalecer no meio do caminho. Quinta coisa, no versículo 3, ele diz: porque uns vieram de longe. Quinta característica do olhar de Jesus: ele consegue enxergar de onde você veio e para onde você vai. Eu não conheço a origem de ninguém aqui hoje, a não ser da minha família. Eu não sei de onde você veio, e não sei aonde é que você quer chegar, mas Jesus viu. E não precisa ninguém saber. Jesus sabendo, meu irmão, é o que interessa. Jesus está olhando e dizendo assim: eu vou dar um alimento maior para aquele ali. Aquele não vou deixar com fome, não. Aí eu vou dar um alimento especial para ele. Aquele ali, mas eu. Não, você não sabe. Mas aquele ali não veio de perto, não. Aquele ali veio um pouquinho mais longe. Aquele ali veio de tal lugar. Aquele ali, Jesus sabe de onde você saiu. Jesus sabe de onde você saiu. Jesus sabe. Tem pessoas que veem o pastor Wilson, o pastor Carlos ministrando hoje numa igreja abençoada, próspera, cheia de Deus. E alguns podem até olhar e podem dizer assim: mas quem são eles? O que estão fazendo? E Jesus está dizendo: eu estou vendo de onde vieram. Eu sei a origem deles. Você pode não conhecer. Sabe por que tem pessoas que murmuram quando vê Deus abençoando os outros e ficam pensando: mas por que ele não eu? É porque, meu irmão, Jesus conhece, Jesus sabe, Jesus vê aonde você estava, da onde você saiu e o caminho que você percorreu para chegar até onde você chegou. Meu irmão, você tem que entender que algumas pessoas não vieram de tão perto, não, vieram de longe para chegar até onde Jesus queria que chegasse, mas veio. E se você conseguiu chegar até aqui, eu tenho uma boa notícia para você: se prepare que você vai andar muito mais para chegar até onde você sonhou, porque Deus vai reabastecer a tua alma nesta noite. E eles vieram de longe. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus sabe
de onde você veio e aonde você quer chegar. Agora coloca a mão no ombro dele e dela assim. Diga assim: eu profetizo. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Coloque a mão aí no ombro dele e dela. Diga para ela assim: seja alimentado hoje. Diga: seja alimentado hoje. Seja reabastecido hoje. Seja cheio hoje. Seja cheia hoje. Seja cheio hoje. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Quem vai chegar? 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 Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu vou chegar lá. Se tem mais alguém que vai chegar, levante a sua mão para o alto. Dá brado de aleluia. Dá brado de glória a Deus. Dá mais 5 minutos, eu encerro. A última característica, pode? Só mais uma. A última característica. Eu vou pular uma. A outra é: Deus conhece as suas estruturas. Porque ele disse: se eu deixar eles ir, vão perecer no caminho. Jesus sabe quem tem capacidade de ir longe e quem tem capacidade de ir mais um pouquinho. Jesus sabe que tem algumas pessoas aqui que conseguem andar mais 1000, outras conseguem andar 2000, outras conseguem. Jesus sabe, tem alguns que, se ele pedir para andar 5000, sabe que não vai chegar a 2000, vai morrer no meio do caminho. Diz: eu vou dar alimento para ele o suficiente para chegar até onde ele quer chegar. Jesus conhece a tua estrutura, mas pula essa, depois um dia eu volto e falo mais um pouco. Não, o tempo lá, o pastor Luiz já está ali, já. Daqui a pouco ele fica de pé do meu lado. E aí ele fala igual o pastor Carlos: amém, amém. A última. Olha, e essa é extraordinária, e é aqui que eu quero encerrar. Olha o que Jesus viu. Jesus é demais. Olha o que ele viu. Ele chega para os discípulos, ele fez um milagre. Entende? Ele olha para os discípulos e diz assim: quantos pães tens? E naquele dia Jesus fez de propósito. Jesus tocou no coração de todo mundo para não levar nenhum pão. Porque da outra vez eles ainda encontraram um menininho com 5 pães e 2 peixes. Diga para a pessoa que está dizendo: tem dia que Jesus permite que outras pessoas venham vazias para o culto, para ver se você tem o que oferecer para eles. Jesus olha para os discípulos aí: ninguém tem, né? Eu imagino Felipe e André fazendo igual das outras vezes, correndo para lá e para cá: tem pão, tem pão, tem pão. Ele disse: Senhor, ninguém tem pão. Ele disse: e quantos pães tens? Qual foi a resposta? Qual? Olha o que Jesus viu. Eu disse: quanto? Ele disse: 7. Tá bom. Jesus foi lá, fez um milagre, multiplicou, repartiu. Milagre da multiplicação. Jesus deu pão para todo mundo e sobrou 7 cestos rasos de pães. Entraram no barco, estavam passando para o outro lado da margem, e no meio do caminho, todo mundo murmurando: a onda ainda, e eles com fome, não estou mais de fome. Nós demos pão lá, agora tem que comer. Tá aqueles que a gente ofertei, Senhor, eu designei na tua obra, passar necessidades, Senhor. Realmente, tem gente que faz isso com Deus e anota no rodapé do cheque espiritual, dizendo: abre o dia para poder depois ver se tem fundo. Não é? E os discípulos estão lá. E olha. Aí eles olham para o outro assim: agora nós não temos nada para comer no barco, a não ser quantos pães? 1. Nós só temos.
Ai, Jesus, era tudo que ele queria ouvir. Era tudo que ele precisava ouvir. Era os discípulos dizendo: nós só temos. E ele disse: gente, posso falar? Vocês estão murmurando, vocês estão falando. Aí deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês estão reclamando que não tem pão? Pensa comigo na primeira multiplicação. Quantos pães tinham? Os discípulos responderam: 5. Qual é o tamanho da multidão? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos cestos cheios, alcófagos, cestos cheios sobraram de pedaços de pão? Aí todo mundo, 12. E você acredita que eles comeram uma semana daqueles 12 cestos cheios de pão? Porque acabou aquilo, eles subiram lá para o monte para contar para Jesus o evangelismo que eles fizeram. Até aquele evangelismo que Jesus disse para eles assim: não leva nada a não ser uma espada. Até que Pedro levou a espada de 2 gumes, que é chamado do Antigo e Novo Testamento. No crente, ele só tem uma coisa para levar com ele: é uma espada de 2 gumes. Mas é outro dia eu falo isso para você, que é outro perfil de mensagem, né? Mas não levaram nada, e Deus abriu as portas para eles e disse assim: não vai chegar, mas é bem recebido, porque você não precisa levar nada além da palavra de Deus. Aonde você chegar e você estiver com a palavra de Deus, você vai ser bem recebido, você vai ser bem aceito, milagres acontecerão, coisas da vida acontecerão. Vamos continuar. Então, Jesus, olha para ele e disse: foi bom ou não foi aquela lá? Ele disse: e agora? Quantos pães tinha? Um olha para o outro e diz: 7. Quantos tinham na multidão? 4.000. Aí Jesus, está entendendo? Na primeira tinha, e a quantidade de pão era menor. E nessa agora tinha só 4.000 homens, e a quantidade de pães era maior. Aí Jesus olha para ele e diz assim: e quantos cestos sobrou? Sobraram quantos? Aí Jesus disse: agora vocês estão reclamando porque quantos pães vocês têm? Aí Jesus termina o texto dizendo assim: vocês não entenderam ainda? E eu garanto para vocês que os discípulos não ficou com a mesma cara que vocês ficou agora. Que eles entenderam, e agora eu vou explicar o que eles entenderam para nós orar. Olha o que Jesus viu e que ninguém viu. Quando Jesus perguntou para eles: quantos pães tens? Na multiplicação eles disseram quanto? 7. Eles mentiram. E Jesus viu que eles mentiram. Porque eles falaram que só tinham 7. Só que lá no barco tinham quantos pães ainda? 7. E eles falaram que eles tinham com mais um que estava dentro do barco. Quantos pães eles tinham de verdade? Quantos pães eles tinham de verdade? E Jesus, meu irmão, Jesus sabe quantos pães você tem, meu irmão. Não adianta chegar na minha frente que só tem 7 e esconder um dentro do barco, que lá na frente você vai levar uma lição de Jesus para aprender que com ele não se regula nada, ou dá tudo, ou não dá nada. Na vez do menininho, pegaram tudo que ele tinha. Agora na vez deles, esconde um para nós comer mais tarde, senão vai que não sobra nada. E Jesus viu. Toda pessoa que está só diz: quantos pães tens? Quantos pães tens? Se coloque de pé que eu vou orar. E agora eu te pergunto: vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam ainda? Não entenderam ainda? Jesus sabe. O olhar de Jesus, em último lugar, ele consegue identificar quantos pães você tem de verdade. Jesus sabe que num culto igual esse você poderia se doar mais, e você se doou pouco. Eu ainda tem uma noite aí, eu preciso aproveitar o resto da noite, então eu não vou
vou desgastar muito não, porque Jesus viu. E se você retém o pão, Jesus retém o milagre. Sabe por que tem pessoas que só tem um pão e era para estar com um cesto cheio de pão, mas só tem um? Sabe por quê? É porque ele retém, ele sempre esconde um. Mas Jesus hoje está olhando lá dentro do teu guarda. Jesus hoje está olhando lá dentro do teu coração. Tem pessoas que podiam fazer muito mais por essa obra, pastor, mas não fazem. Sabe por que não fazem? Porque tem medo de faltar para ele. Ele tem medo de não dar. Ele vai lá e pega só 7 e diz: pô, tu esconde 7 lá no barco. E Jesus está vendo. Aí lá na frente vai falar: Senhor, vai começar a murmurar igual os discípulos. Cadê? Tem que comer, faltando as coisas. Aí a gente vai chamar você numa conversinha particular. Vai dizer: quantos pães tendes mesmo? Aí vai dizer: e você vai descobrir o porquê que não chegou o milagre na tua vida ainda. Essa noite eu quero orar por vocês, devolver o microfone ao pastor e vou fazer uma oração bem rápida. Não vou demorar. Amanhã eu tenho certeza que será uma noite de bênção, de glória para nós. A minha mensagem será mais curta e dará tempo para eu fazer uma oração maior, ministrar mais sobre a tua vida em forma de oração. Mas hoje eu vou ser bem rápido, uma oração rápida, simples. Mas eu quero convidar você aqui à frente, que sabe e se sente alvo do olhar de Jesus. Eu quero chamar você para vir aqui à frente, você que sabe que não tem feito o melhor para a casa de Deus. As minhas orações são orações desafiadoras. Sabe por que eu faço oração desafiadora? Porque se eu falar quantos querem um milagre nessa noite, todo mundo vai vir para frente. E tem pregador que tem medo de fazer convite desafiador e não vir ninguém. Se você não vier, porque você não precisa, graças a Deus. Mas eu não posso fazer convite simples, convite que vai agradar o teu ego, convite só para ouvir da Bíblia, depois dizer: foi todo mundo, ouviram a minha palavra e gostaram. Não. Eu preciso saber que você está saindo daqui consciente da sua responsabilidade como cristão. Eu preciso saber que você ouviu, armazenou tudo que foi ministrado e que você sairá daqui hoje debaixo de uma nova aliança e de uma promessa. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que tem 8 pães, está com 8 pães dentro do barco, mas só tem oferecido 7. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que bênção. Então agora eu posso dizer igual Jesus disse para os discípulos: vocês não entenderam ainda? Quantos entenderam? Digam amém. Amém. A partir de hoje você tem a possibilidade de viver os melhores, os maiores milagres que Deus já pôde dar para a tua vida. Mas Ele quer que você reassuma a sua responsabilidade como cristão, de dar a tua melhor oferta, de prestar o seu melhor culto, de dar a sua melhor adoração, de se entregar na causa do Evangelho, de ser derramado como sacrifício na presença de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: chegou a hora de não escondermos o 8º pão. Oh, Jesus. Vem à frente, você que nessa noite quer assumir um compromisso de não dar mais 7, mais 8, de oferecer sempre o seu melhor culto e de reassumir a responsabilidade que você tinha na casa de Deus, mas por alguns dias você se ausentou, e que você vai voltar hoje a ter compromisso e a ser compromissado com a causa do Evangelho. Corra para frente. Quem veio, veio. Quem não veio, eu vou orar.